Meus queridos, a paz do Senhor, aqui é o professor Paulo, que Deus abençoe a todos. Eu queria reagir aqui a um debate que eu assisti hoje e é lamentável por parte de dois participantes ali as suas ações. E eu queria comentar sobre o debate do Rabino Michá e o Rabino Dudu, junto com o pastor Tasso Licurgo e o pastor César Cavalcante. Eu queria trazer para vocês aqui algumas falas, principalmente desse rabino chamado Dudu, e vocês aí mesmo tiram suas próprias conclusões. Se você realmente concordar com o que eu vou posicionar aqui, curta esse vídeo e deixe seu comentário, combinado? Pois bem, agora antes de continuar o vídeo, eu peço para você se inscrever no canal se você não é inscrito e deixar o seu comentário depois de toda a minha exposição aqui. Vamos para a vinheta. Então vamos lá, meus queridos. Eu queria citar algumas falas desse rabino chamado aí Michá, tá? Do Dudu, melhor dizendo. Desse Michá eu já tinha visto debates ele com alguns cristãos, mas esse Dudu me surpreendeu a sua fala. Abre aspas, a fala dele. Ele coloca a questão, por exemplo, do Harry Potter, dizendo que se procurar no chat GPT, na verdade, você vai encontrar coincidências, semelhanças entre os volumes da Bíblia com os volumes de Harry Potter. Só que quando o Tasso Licurgo pergunta para ele, me prova isso, algumas citações que tem a ver com a Bíblia de Harry Potter, tá? Que trabalha com magia negra, magias, etc., não consegue provar. Pois bem, e detalhe, ele fala ainda que cerca de 200 citações que pode coincidir. Ele deu um exemplo aí muito exagerado, um absurdo, tá bom? Até porque nós, como cristãos, cremos que a Bíblia é sagrada. E aí ele continua dizendo que é muito vago, supérfluo, basearmos. Para você ver, é muito vago, é supérfluo basearmos os argumentos que o pastor César Cavalcante, por exemplo, deu no que trata aí no que Tasso Licurgo fez referência ao profeta Isaías. O Tasso Licurgo, irmãos, ele trouxe várias alusões claras de profecias da história de Israel e também de pelo menos aí 9 capítulos que tem a ver com a profecia messiânica. E aí ele falou que é muito supérfluo. Olha para vocês verem, abre aspas, esse rabino Dudu, ele fala, é muito vago, é muito supérfluo basearmos isso. Olha para vocês verem. E é muito complicado, irmãos. E continuando aqui, Tasso Licurgo trouxe essas profecias e eles não conseguiram refutar nada, tá bom? Não conseguiram refutar nada, pelo contrário, começou a atacar com palavras de baixo calão para tentar ofender os homens de Deus, Tasso Licurgo e pastor César Cavalcante, para tentar distorcer eles do seu posicionamento cristão, bíblico, coerente. Vamos continuar aqui, olha. Ele chama, por exemplo, o Tasso Licurgo e o pastor César Cavalcante de pessoas aí que comentam de forma infantil, que é um posicionamento infantil e etc. Quando eu assisti um debate, se não me engano, do pastor César Cavalcante com esse rabino, por exemplo, esse rabino, o Michá, tanto faz para mim, ele demonstra, queridos irmãos, que ele fala, todas as vezes que alguém está pregando, falando de Jesus salva, Jesus é aquilo e aquilo outro, na igreja está falando blasfema, entendeu? Porque nós sabemos muito bem que os judeus eles rejeitam as profecias, as revelações inspiradas por Deus do Novo Testamento. Mas eu quero deixar para vocês ainda mais afirmações desse cidadão chamado aí Rabino Dudu, tá? Conhecido como Rabino Dudu. Olha o que ele diz, abre aspas, o Deus dos judeus não é o Deus dos cristãos, porque não é homem. Isso aqui quem falou não foi o Rabino Dudu. Eu lembro
que eu assisti agora recente, esse debate, foi aquele rabino, o Michá, tá bom? Ele diz isso quando o pastor César Cavalcante expõe a questão clara, né, de Jesus, como está Licugo também, que Jesus se encarnou, né, o verbo, o pão vivo que desceu do céu, e aí ele fala, não, o Deus dos judeus é diferente do Deus dos cristãos. Como já foi dito pelos dois pastores, respeitamos, eu falo a mesma coisa, respeitamos muito os judeus, amamos, oramos por Israel, mas esse desrespeito sem precedente não deve ser calado por nós. Então aquilo lá que ele foi dizendo mexeu muito comigo, e eu vi tamanha ignorância e tamanha falta de conhecimento por parte daqueles rabinos ali, tá bom? Agora, o que mais me chama a atenção é que ele diz, quem somos nós para nos compararmos perante os bispos e os padres e os grandes rabinos? Olha aí, quem somos nós? E ele diz mais, Deus falou para o povo de Deus, Deus falou para o povo lá, os judeus, os hebreus, escolheu o povo judeu para espalhar sabedoria, né? Olha para você ver, então, por Deus ter começado o plano da salvação pelos hebreus, eles se acham melhores, eles se acham os caras, vamos dizer assim, né? E por isso eles acham que qualquer outros povos que o evangelho começou ali, mas foi espalhado no mundo todo, eles acham que os outros são inferiores a eles. É muita arrogância, irmãos, muita arrogância, muita falta de respeito e de sabedoria. Eu não vi ali de forma alguma sabedoria desses rabinhos, não vi nada, infelizmente. Pelo contrário, eu vi uma cegueira extraordinária, tá? Uma cegueira espiritual, a qual nós cristãos já conhecemos muito bem. E aí continua dizendo, abre aspas, não tem competição. Eu acho isso uma infantilidade, quando ele olha para o pastor Tássio Licurgo. Eu acho uma infantilidade tão grande que beira o ridículo e o absurdo. Aí o que ele está dizendo? O que ele acha que é infantilidade, irmãos? Ele diz assim, ó, eu e o Mirra, o Dudu falando, o Rabi Dudu, eu e o Mirra, coloca a mão no outro lá, com todo respeito aos nossos queridos colegas, olha para vocês verem, com todo respeito aos nossos queridos colegas, dá até nojo de ouvir, acharam que 500 anos depois, que os maiores rabinos, cabalistas e sábios, com bispos e padres daquela época, já fizeram todos esses debates, já responderam tudo que quiserem perguntar e ainda mais. Ele acha muita infantilidade. Nós queremos discutir. Então o que ele está fazendo ali? O que esse rabino Dudu e esse rabino aí, Michá, ou Mirá, tanto faz, estava fazendo ali? Como foi frisado várias vezes pelo pastor Tássio Licurgo. Vocês estão aqui, nós estamos aqui para debater a teologia cristã e a teologia aí, o ensinamento das escrituras judaicas. Se você não quer conversar sobre isso, não vai. Então, ele fala algumas vezes, esse rabino Dudu, que ele não vai entrar nesse debate, né? Que ele não é digno de entrar nesse debate, exaltando os lá de trás e falando que nem ele, nem o outro rabino e nem os pastores é digno, tem conhecimento, sendo que quem dá sabedoria é Deus. Aqueles lá de trás não é melhor de forma alguma do que nós, porque chegou o nosso tempo também de trabalharmos, tá? E eu digo mais, se Deus quiser nos dar sabedoria e a gente buscar cada dia mais conhecimento, nós não precisamos talvez da teologia daqueles lá, e eu falo com todo respeito, porque Deus ele pode levantar outros no nosso tempo também, todo respeito. É lógico que nós usamos vários materiais do passado, mas eu digo que é o nosso tempo também de produzir, é o nosso tempo também de debater, é o nosso tempo também de falar. Eu falo com esse respeito, porque eu sei que foram homens de Deus e nos ajudam na teologia até hoje, mas é muita prepotência, muita arrogância desse cidadão aqui, desse rabino Dudu, falar dessas coisas, dizendo o que foi debatido lá atrás, debateu, falou todos os assuntos. Será que falou todos os assuntos mesmo? Será que assuntos de 500 anos atrás falaram dos assuntos de hoje, da pós-modernidade? Creio que não, irmãos, tá? Então eu acho que ele estava correndo mesmo
das perguntas, das afirmações dos homens de Deus ali, que foram muito bem. Tássio Licurgo, tenho muito meu respeito, pastor César Cavalcante, nem se fala. Aqui na live dos Bereanos, já fiz 2 lives com o pastor Tássio Licurgo, com o pastor César Cavalcante. Quero fazer também com o Tássio Licurgo. Espero que ele veja esse vídeo. Depende de você curtir e compartilhar. Então vamos continuar, queridos? E ele continua. Há níveis intelectuais que a gente não consegue entender. Diz ele que os rabinos da época, os cabalistas, os sábios daquela época, os bispos, os padres, eles falavam a nível intelectual acima da média que ninguém consegue entender hoje. Ninguém é capaz. Misericórdia, moço. Misericórdia. E ele diz que o pastor Tássio Licurgo e o pastor César Cavalcante não conseguiam entender que eles não são nada, né? Fraquinhos. Será que é fracos mesmo? Olha o tamanho do currículo do pastor Tássio Licurgo, do pastor César Cavalcante. O pastor César Cavalcante, por exemplo, ele fez vários livros acadêmico, porque ele tem uma faculdade chamada Faculdade de Betesda. Ele é um grande estudioso das línguas semíticas, do hebraico, por exemplo, professor do hebraico, inclusive. O professor Tássio Licurgo, ele é teólogo, ele é doutor, tá? Doutor também em educação, doutor, ele é mestre em filosofia, cientista, advogado, apologista. Como é que vai falar que o cara não sabe nada? Agora, quando aquele rabino, o Michá, quando ele faz debates e fala assim, não, porque nós somos melhores, somos mais sábios, porque nós conhecemos as línguas do original. Nada a ver, irmãos. Qualquer um pode estudar qualquer língua. Existem muitos doutores aqui, homens de Deus, que estudam as línguas e fluente, fala fluente, entende fluente. O professor César Cavalcante é um dos exemplos. Aí você acha que é melhor só porque vocês são de lá? Para nós, cristãos, sabemos que muitas profecias terríveis, como do anticristo, vai ter mais êxito de questão de terrível, de violência para os judeus por causa da sua hipocrisia, a cegueira da maioria. Eu conversei com um rabino, um judeu amigo meu, e ele disse que hoje tem cerca de 40 mil judeus que são cristãos messiânicos. Mais de 7 milhões não são. Então nós temos respeito, nós cremos, oramos para eles se converterem, tá? E acreditar na palavra de Deus completa, tanto no Antigo como no Novo, acreditar em Jesus, tá? Mas sabemos que vivem enganados. Esses 2 cidadãos que participaram aqui, para mim são considerados aí como se fosse um fariseu, um saduceu, pessoas que acreditam em mentiras, pessoas que não conseguem ver a verdade e acham que são superiores, fariseus. Então é lamentável assistir um debate daquele ali e ver uns ataques terríveis. Olha, vamos continuar aqui. Então, para mim, você gastou. Aqui, aí ele continua falando com o pastor Tássio Licurgo. Então, para mim, você gostou do Harry Potter, porque o Tássio Licurgo tentou se defender contra isso, você parece menina do TikTok. Olha que falta de desrespeito, irmãos. E eu louvei a Deus, porque o Tássio Licurgo, nem o pastor César Cavalcante, rebateu conforme eles mereciam, tá? Então, muitas das vezes, Jesus bateu de frente, chamando eles de pessoas aí que eram consideradas até seitas, dependendo das suas atitudes. Jesus considerou eles várias vezes rebatendo ao movimento errado deles, e eles foram bem mansos, bem prudentes, bem sábios, e rebateu diante da palavra, porque a palavra é suficiente. Que tá querendo se achar, saber alguma coisa, falou para Tássio Licurgo, o rabino Dudu, sobre o que está acontecendo no mundo. Falou, você não sabe nada. E eu provei para os irmãos aqui que a biografia desse Tássio Licurgo, por exemplo, é um grande homem de Deus. Ele rebate contra um monte de movimento errado. Ele é um doutor, mestre, como eu disse aqui. E aí, muitas das vezes, esse outro lá, esses 2 rabinos, talvez não tenham nada de conhecimento, e por isso está querendo atacar, porque eles sabem
da profundeza que aqueles homens de Deus têm, para a glória de Deus. Que Deus continue levantando homens como Tássilo Licurgo, como o pastor César Cavalcante, como muitos outros, para pregar a verdade, doa quem doer. E em nome de Jesus, a verdade ela é clara, diante de o que é apagado, diante daqueles que não têm fé, diante da mentira. Ali eu vi claramente Deus usando aqueles homens de Deus ali, e os outros dois vivendo a sua ignorância. Espero que você gostou desse vídeo. Eu me expressei, eu rebati mesmo, porque eu acho um absurdo o que eu vi ali, e as palavras daquele homem. Eu não vi nada de realmente uma teologia judaica. Eu vi somente falácias, felizmente. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.